Barroco. O Barroco foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVII e se expandiu para o Brasil no século XVIII. Na literatura, o Barroco se caracterizou por um estilo extravagante, com ênfase na emoção e na religiosidade. No Brasil, o Barroco foi um dos movimentos literários mais importantes da história da literatura, deixando um legado duradouro na cultura brasileira. O Barroco no Brasil se desenvolveu durante o período colonial, que se estendeu de 1500 a 1822, quando o país se tornou independente de Portugal. Durante esse período, a cultura brasileira foi influenciada pelas correntes culturais europeias da época. O Barroco brasileiro foi caracterizado por uma linguagem rebuscada, uso de metáforas, paradoxos, antíteses e outras figuras de linguagem. Uma das obras mais importantes do Barroco brasileiro é a Prosopopeia, de Bento Teixeira. Publicada em 1601, Prosopopeia é um poema épico que conta a história da descoberta do Brasil pelos portugueses. A obra de Bento Teixeira é considerada uma das primeiras manifestações literárias do país e um marco do Barroco. Outra obra relevante do Barroco brasileiro é Caramuru, de José de Santa Rita Durão. Publicado em 1781, Caramuru é um poema épico que narra a história de um náufrago português que se torna líder de uma tribo de índios na Bahia. A obra de Santa Rita Durão é um exemplo da fusão de elementos indígenas e europeus que caracterizou o Barroco brasileiro. O Barroco brasileiro também se destacou na prosa religiosa, com obras como Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Publicado em 1788, Cartas Chilenas é uma sátira política que critica o governo de Minas Gerais. A obra de Gonzaga é considerada uma das mais importantes da prosa satírica do período colonial brasileiro. A influência do Barroco brasileiro pode ser vista em vários vestibulares nacionais. O movimento literário é frequentemente abordado em questões de literatura e história da arte, além de ser um dos temas mais recorrentes nas redações. É importante ressaltar que o estudo do Barroco brasileiro é fundamental para a compreensão da cultura brasileira e para a formação de uma consciência crítica sobre a história e a sociedade do país. Em resumo, o Barroco brasileiro foi um movimento literário de grande importância para a cultura do país. Suas obras, como Prosopopeia, Caramuru e Cartas Chilenas, são exemplos da riqueza e complexidade da literatura brasileira colonial. Além disso, o Barroco é um tema recorrente em vestibulares nacionais, demonstrando sua relevância na formação acadêmica dos jovens brasileiros. Um aspecto importante do Barroco brasileiro é a sua conexão com a religiosidade e o espiritualismo. Muitos autores desse período utilizaram a literatura para expressar sua fé e crenças, bem como para questionar a ortodoxia da Igreja Católica. Essa relação entre literatura e religião é particularmente evidente em obras como O Juízo Final, de Gregório de Matos, que aborda temas como o pecado, o perdão e a salvação. Outra característica marcante do Barroco brasileiro é o uso de contrastes e paradoxos para expressar emoções intensas. Essa técnica é evidente em obras como Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, um conjunto de poemas amorosos que mescla a paixão romântica com o lirismo religioso. Essa dualidade de sentimentos também é encontrada em Inocência, de Visconde de Taunay, um romance que narra a história de um amor proibido entre um rapaz branco e uma índia. Por fim, é importante destacar que o Barroco brasileiro foi influenciado por outras correntes literárias da época, como o classicismo, o renascimento e o maneirismo. Essas influências se manifestam em obras como Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, um romance que aborda temas como nacionalismo e identidade cultural. A conexão do Barroco com outras correntes literárias é fundamental para entender a complexidade e a riqueza desse movimento na história da literatura brasileira.